Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E para essa aula de hoje estamos dando continuidade, às formas de resolver as equações do segundo grau. Já fiz duas formas aqui no canal, São duas aulas anteriores a essa, tá? Então, você tem curiosidade, dá uma conferida lá, até porque essas duas aulas não vai ser, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade para assistir essa, tá? Não tem ligação, tá? Tem ligação no sentido de que todas elas mostram resoluções de equação do segundo grau, mas para você assistir a aula de hoje, você não necessita dos conteúdos das aulas dessas duas outras anteriores, mas necessita saber o que é equação do segundo grau, que é a primeira aula dessa série aqui, entender os coeficientes da equação do segundo grau, e aí você precisa entender tudo isso daí, está dentro da primeira aula dessa série de aulas sobre equação do segundo grau. E para essa aula de hoje, nós vamos aprender o método queridinho pelos alunos, que é a fórmula resolutiva de equação do segundo grau. Ou, para os mais íntimos, fórmula de Bhaskara, tá certo? Porque a gente muitas vezes não chama fórmula de Bhaskara, porque tem divergências, se realmente a fórmula foi Bhaskara ou não que criou. Mas isso não é muito do nosso interesse é aprender a resolver. Só que antes de mais nada, eu sempre faço um combinado, que é o quê? Ó, eu sei que você sempre se esquece, deixa o teu like, deixa a tua inscrição já para começar essa aula. Se você não aprender nada nessa aula de hoje, você não conseguir tirar suas dúvidas, lá no fim, você tira o seu like, você tira a sua inscrição, tá bom? Fica o nosso combinado aqui, o nosso compromisso pelo aprendizado já desde o início dessa aula. Gente, como é que é essa fórmula aqui? A fórmula em si é essa segunda aqui, tá? É porque a gente faz um recorte desse camarada aqui, que nós chamamos de delta, aqui antes, para a gente começar sempre por ele, tá certo? Então, mas a fórmula é basicamente isso aqui, ó, que tem menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é toda essa expressão, sobre 2 vezes a. Lembrando, a, b e c se referem aos coeficientes da nossa equação, tá, gente? E aqui é basicamente substituições. Mas antes de mais nada, tem uma coisa importante para vocês saberem, que é acerca desse delta. Uma não, 3. E esse delta, gente, ele pode aparecer 3 valores. Ou seja, você calcular e ele aparecer um número positivo, você calcular e ele aparecer um número igual a 0, e você calcular esse delta e aparecer um número negativo. Daniel, o que isso vai implicar? Simples. Se aparece um número positivo, tem duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais distintas, diferentes. Ou tá só o símbolo de diferente. Se o delta é igual a 0, tem uma raiz real igual. E se o delta for negativo, não tem solução. Pronto. Certo? Não vai ter solução dentro do conjunto dos números reais. Maravilha? Fechado? Daniel, como é que a gente começa a resolver isso daqui? Primeiro de tudo, você vem aqui para a tua equação e se pergunta quem são seus coeficientes A, B e C. Tá? E aí você vai olhar aqui que o seu coeficiente A é igual a menos 4, o seu coeficiente B é igual a 16, seu coeficiente C é igual a 9. Daniel, eu não entendi isso não. Isso aí é porque isso aí a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, lá na primeira aulinha, nós aprendemos sobre a equação do segundo grau, como identificar os coeficientes. Você precisa ter esse conhecimento, tá bom? E é que eu não vou me deter tanto a isso, porque nós temos essa aula. Essa aula aqui é para vocês aprenderem a fazer o uso da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tá certo? Então, por onde a gente começa? Primeiro passo, calcular o delta, certo? Que através dele eu vou saber uma dessas 3 informações aqui. Como é que eu calculo? B elevado a 2, ou seja, 16 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é menos 4, vezes o C, que é igual a 9, certo? E aí eu vou ter aqui, ó, 16 elevado a 2 é igual a 256, certo? 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 9, vou já pegar aqui pela minha calculadora, dá igual a 144. Só que você tem que se atentar ao jogo de sinais. Porque você multiplicou aqui, ó, 2 números, depois ainda foi para um terceiro, tá? Então eu tenho que olhar para os sinais deles. Ver que menos por menos é mais e mais por mais é mais. Maravilha? E aí eu tenho aqui, ó, que 256 mais 144 é igual a 400. Delta deu um número positivo, 2 raízes diferentes, tá certo? E é isso que a gente vai verificar. Como? Eu vou vir aqui e colocar outra fórmula, que é o quê, ó? Primeiro, menos B, então é menos o 16, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 400. Olha para a formulinha lá em cima, ó.
sobre 2 vezes o nosso A, que é menos 4. Fechado? Vamos em frente? Então, ó, olha as continhas. Menos 16, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada do 400? É o 20. Sobre 2 vezes 4 é igual a 8. Mais do 2, né? O 2 é positivo. Com o negativo aqui do 4 dá negativo. Veja que, novamente, gente, vai aparecer aquelas soluções positivas e aquelas soluções negativas, né? Por isso que tem um mais ou menos, né? Devido àquela raiz, né? A raiz eu vou pegar a parte positiva e vou pegar a parte negativa. Então, por isso que isso daqui, gente, eu vou destrinchar. Esqueci até a palavra aqui, mas... trazer duas soluções. Me fugiu aqui, né? Ramificar aqui, né? Em duas coisas, certo? Achei a palavra. Então, a primeira é a parte positiva, que é o quê? Você fazer assim, ó, a gente chama até assim, ó, x uma linha, certo? X uma linha. E aí eu coloco aqui, ó, menos 16 mais 20 e dividir pelo menos 8, certo? Na outra solução, vou fazer o quê? X duas linhas, que é a segunda solução. Eu irei fazer menos 16 menos 20 dividido por menos 8. A dúvida de alguns alunos pode ser o quê? Professor, eu posso começar aqui em cima fazendo menos e depois fazer o mais? Não tem problema. O que importa é você fazer as duas coisas, certo? O que importa é isso. Beleza? E aqui eu vou ter, ó, menos 16 mais 20 vai dar igual a 4. 4 sobre menos 8. Gente, como essa divisão não vai dar exata, vai dar 0,5, pode deixar assim. Não tem problema não, tá? Não vão pensar que é 2, não. Tem alguns alunos que pensam, 4 para 8, dá 2. Gente, aqui não é 8 dividido por 4, é 4 dividido por 8. Tá? São duas coisas distintas, né? No caso aqui, menos 8. Então, pode deixar assim. Vou brigar com vocês, não. Tá bom? Maravilha? E aqui embaixo eu vou ter, ó, menos 16 com menos 20 vai dar igual a menos 36 sobre menos 8. Certinho? Menos 36 sobre menos 8. Menos por menos é mais. E 36 dividido por 8 também não vai dar uma divisão exata. Pode deixar assim, que eu não vou brigar com vocês, tá? Então, aqui eu vou ter as seguintes soluções, ó. Solução primeira, menos 4 sobre 8 e 36 sobre 8. Maravilha? Fechado? Show de bola? Assim, ó, como eu falei já lá nas aulas sobre trinômio quadrado perfeito, método de completar quadrados. Gente, isso aqui é algo que não vai colocar o aluno para pensar tanto, né? É basicamente substituições em fórmulas, tá? Como eu falei, lá no trinômio quadrado perfeito, ele te põe para pensar mais, né? Aqui é basicamente você substituir na fórmula e seguir ela, seguir a receita do bolo e acabou e resolver, tá? Não tem tanto segredo, não tem tanto mistério, tá? Olha o segundo caso. Como eu falei anteriormente. Primeiro, separa os seus coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Gente, coeficiente A igual a 2. O B, 8. O C, 8 também. E aí agora, ó, começa lá pelo delta, que é a primeira informação. Então, o delta é o quê? Ó, B ao quadrado, ou seja, 8 elevado a 2. Vamos voltar lá na fórmula, lá em cima, só para vocês verem. Ó. O B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é igual a 8. Maravilha? Show de bola. Beleza. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 8, 64. E aqui vai aparecer 64 menos 64 igual a 0. Turminha, perde o foco não. Se o delta é 0, ele vai aparecer apenas um númerozinho como raiz. Assim como a gente viu, deixa eu voltar aqui nas anotações, ó. Por exemplo, em alguns casos, como lá do trinômio quadrado perfeito, que a gente resolveu alguns exemplos, ó, em que aparecia apenas uma solução, ó, que é esse caso aqui. Se você calcular o delta, certamente ele vai aparecer igual a 0, certo? Exatamente por isso, porque ele só tem uma solução real, né? Essa solução ela é igual, né? Então, aqui, ó, nós vamos ter assim, ó, delta igual a 0. Então, você vai fazer, ó, x igual... Eu já esqueci a fórmula. Vocês lembram? Lembra não? Vamos lembrar, ó. Menos b, sai aqui, ó, menos o 8, mais menos a raiz quadrada do delta, que é 0. E lá embaixo, ó, vai o 2 vezes o a, que é 2. Gente, raiz quadrada do 0 é 0. Então, eu vou ter assim, ó, menos 8... mais ou menos 0 sobre 2 vezes 2, que é igual a 4. Turminha, 8 mais 0, menos 8 mais 0 e menos 8 menos 0, não vai mudar, né? O resultado
Até que eu falei lá quando a gente trabalhou nos trinômios, né? Então aqui nem precisa estar entendendo com esse zero não aqui, tá? Deixa ele de lado aí. Somou com zero, subtraiu com zero, dá o próprio número, né? Então, menos 8 dividido por 4, ó. Menos por mais dá menos. 8 dividido por 4 é igual a 2. E tá aqui a nossa solução. Acabou. Então, solução é igual a menos 2. E acabou. Belezinha? Até aqui eu espero que esteja tudo tranquilo. Vamos para nosso próximo exemplo. São vários, tá? Para a sala de hoje. São vários. Turminha, olha essa outra equação aqui, ó. Eu trouxe essa outra aqui. Quem acompanha as primeiras aulas vai entender o que eu estou falando aqui. Que é o quê? Essa é uma equação completa, essa é uma equação completa e essa aqui é uma incompleta. A equação do segundo grau pela fórmula resolutiva de Bhaskara, você resolver a equação do segundo grau por essa fórmulazinha aí, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara, não é somente para equações completas. Ela serve para as incompletas. Apesar de que a gente aprendeu lá atrás que é um jeito melhor de fazer isso aqui sem precisar do tal do Bhaskara, né? Mas vamos fazer utilizando o Bhaskara. Pra vocês verem como dá certo também. Então, ó, vou colocar o A, vou colocar o B, vou colocar o C. E a gente vai ter aqui que nosso coeficiente A é igual a 1. O nosso coeficiente B é igual a 64. E o C é igual a 0. Por isso que ela é incompleta, né? Por conta do C ser 0, tá? E aí, de novo, ó, começa pelo delta, tá? Ó, que é o quê? Eu nem lembro mais da fórmula. Eu tenho que puxar para cá, ó. Deixa eu trazer ela para cá, ver se eu consigo. Consigo, ó. Dá um Ctrl C aqui, ó. E eu puxo para cá, Ctrl V, ó. Apareceu o delta, tá aqui a formulinha, certo? Depois eu vou pegar a outra aqui, ó. Ver se eu consigo trazer ela consigo, ó. Ctrl C, trago para cá, Ctrl V. Olha aí que coisa boa. Então pronto, ó. Então nós vamos fazer assim. O delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então, ó, b é o 64. Meu Deus do céu, vai dar um negócio muito trilouco aqui. A ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o c, que é igual a 0. Certinho? Gente, olha aqui comigo. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 0 vai dar 0. E aí eu vou sobrar aqui 64 ao quadrado, que é 64 vezes 64. Gente, eu não vou fazer isso nem na minha calculadora. Vai dar um número absurdo. Mas segura esse resultado, que eu vou dar uma dica aqui para vocês daqui a pouco. Então, ó, vamos seguir aqui para a segunda parte. A segunda parte é assim, ó. X é igual a menos B, né? Menos B, no caso B é o 64. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu deixei aqui, ó. Com esse número aqui, ó. 64 elevado a 2. Tá certo? Dividido por 2 vezes o nosso A, que é igual a 1. Tá? Então, nós vamos ter assim, ó. O X é igual a menos 64. Mais ou menos, já resolvo a raiz. 2 vezes 1 vai dar 2. Gente, por que eu deixei o 64 assim e não resolvi 64 vezes 64? Gente, pensa aqui comigo. Se eu colocasse aqui 64 vezes 64, fosse calcular, ia dar um valor. Aí depois eu tenho esse valor aqui dentro, ó. Esse certo valor aqui que é o resultado disso. Pensa aqui comigo. Aí eu vou ter a raiz quadrada desse valor. Eu teria que pensar o quê? Que número multiplicado com ele mesmo vai dar o valor daqui de dentro. Aqui ele já, o 64. Certo? Por isso que eu não multipliquei. Então aqui, ó, a raiz quadrada de 64 elevado a 2 é o 64. Certo? Alguns até dizem assim, ó, é só você vir aqui e cortar, né, o 2 que tem aqui escondido com esse 2 de cá. E aí sobra apenas o 64. E aí agora é só resolver, ó. Pegar de novo a parte positiva, parte negativa. Então eu vou começar aqui, ó, x uma linha. É menos 64 mais 64 dividido por 2. Vamos logo resolver isso aqui, ó. Menos 64 mais 64, ou para alguns, 64 menos 64 é 0. Dividido por 2. E 0 dividido por 2 é igual a 0. E a segunda solução é igual ao quê, ó? É menos 64 menos 64 dividido por 2. Turminha, menos 64 com menos 64 é a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Vamos fazer... vai dar certo, vai. Menos 2 vezes o 64. Certo? Porque eu tenho 64 ali, gente, 2 vezes. Tá? Então é menos 2 vezes 64. Ou você podia fazer menos 64 menos 64 dá menos 128 e depois dividir por 2. Mas porque eu tô fazendo assim, ó. Pelo seguinte fato, certo? Como eu tenho esse 2 multiplicando, eu posso simplificar com esse. E aí o resultado dá o próprio menos 64. Certinho? Então aqui eu tenho a nossa solução. Vou até colocar aqui de vermelho para poder dar um destaque, né? Solução. O 0 e o menos 64.
eu até desafio vocês a fazerem utilizando o método que a gente aprendeu nas aulas de equações incompletas. Vocês vão ver, vão achar também o 0 e o menos 64. E vão achar, ó, assim, ó. Bem facinho, tranquilo, mais rápido. Daniel, tá errado fazer por isso aqui? Não tá. Por isso que se eu tô fazendo, tá certo também. Só que você gasta um pouco mais de tempo. Certo? Maravilha? Vamos pro próximo exemplo. Ainda temos mais 3 exemplos. Ó. Botei um bocado aqui para que a gente possa praticar, tá bem? Então, de novo, ó, rapidez aqui. Quem são os coeficientes? A, B e C. Então, eu vou ter que o coeficiente A é 1, coeficiente B é menos 1, coeficiente C igual a menos 1 também. Então, eu vou ter assim, ó, delta. Lembra bem, ó. B ao quadrado menos 4ac. Então, seria menos 1 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 1. Turminha, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá igual a 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos por mais é menos e menos por menos é mais. E aqui eu vou ter que o nosso delta é igual a 5. Se é igual a 5, vamos subir aqui só para lembrar, delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Então, ó, vamos para a segunda formulinha, que é essa de cá. Vou até puxar ela aqui para baixo para ficar melhor para nós. Ó, vamos puxar ela para cá. Ó. Então, ó, usando a formulinha seria o quê? Ó? Aí aqui vem um pequeno detalhe para vocês terem atenção. Não perde o foco. Que é o quê? É menos o valor do B. Só que o B ele também tem um negativo ali, né? Então tem que trazer os dois juntos. O negativo do número e o negativo da fórmula. Certo? Então é menos B, certo? Menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 5, sobre 2 vezes o A, que é igual a 1. Certinho? Menos por menos é igual a mais. Mais ou menos aqui, a raiz quadrada do 5. E quem é a raiz quadrada do 5? Vai dar um número irracional, certo? Então, deixa ele assim. E embaixo, coloca aqui o 2, tá bom? Não tem problema você deixar assim, certinho? E aí, turminha? Perceba bem. Vamos pegar aqui a parte positiva e a negativa. Então, eu vou ter assim, ó. 1 mais a raiz quadrada do 5 sobre o 2. E do outro lado, eu vou ter 1 menos a raiz quadrada do 5 dividido pelo 2. Certinho? Maravilha? E aí, veja, como eu não tenho a raiz quadrada do 5 de maneira exata, nossa solução ela vai ficar assim, porque eu não tenho mais como fazer nada. Não tenho como somar 1 mais raiz quadrada do 5 se eu não tenho o seu valor, certo? Então, nossa solução vai ficar esses dois números aqui meio feios, mas vão ficar eles dois aí. Então, solução vai ficar 1 mais raiz quadrada do 5 sobre 2 e 1 menos a raiz quadrada do 5 sobre 2. Fechado. Próximo exemplo. O próximo é o seguinte, ó. Tem essa equação aqui. Vamos tirar aqui os coeficientes, A, B e C, novamente. Tá? Então, ó, o A é 1, B é menos 6, C igual a 9. Certinho? E aí, de novo, ó. O delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Certinho? E aí, de novo, ó. Quem é o B? O B é menos 6, então menos 6 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. E aí eu vou ter aqui, ó, delta, menos 6 vezes menos 6, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. E aqui, como eu tenho menos por mais vai dar menos, menos por mais vai dar menos. E 36 menos 36 é 0. Turminha, se o delta é 0, quer dizer o quê? Que vamos ter duas raízes reais e iguais. Então, onde é que eu teria isso? Daqui, ó, de cima, ó. Eu anotei aqui no início, ó. Tem uma raiz real igual. Até porque, ó, como a gente viu aqui, onde foi? Aqui, ó. Quando aparece a raiz do 0 aqui, quando eu somar ou subtrair com 0, vai continuar a mesma coisa. Então, só vai aparecer um resultado lá no fim de tudo. Então, turminha, vem aqui e faz, ó. X igual a menos B, ou seja, menos o menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do 0, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Turminha, menos com menos é mais. Então, vou ter 6. Esquece isso aqui, ó. A raiz quadrada do 0 vai dar 0. E toda aquela conversa que a gente já falou. 2 vezes 1 é igual a 2. E 6 dividido por 2 dá 3. E tá aqui a nossa solução, ó. Vou botar até de vermelhinho aqui, ó, para ficar destacado. Tá aqui a nossa solução da nossa equação do segundo grau. A solução é x igual a 3. Acabou.
Não tem mais o que você fazer. Resolveu tudo, piririm, paraná, acabou. E pra gente fechar com chave de ouro, já que nosso tempo tá corrido já, né? Temos 20 minutos de aula. De novo, olha o último exemplo aqui. Pega o A, pega o B, pega o C, certo? Pega o pombo. Ó, o A é 7, o B é 1, o C é 1. Joga no delta. Como é que é o delta? Ó, olha a formulinha. B² menos 4AC. E é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês estiverem trabalhando isso aqui, sempre escreva a fórmula. Toda vida e todo exemplo. Que assim ela vai ficar mais fácil de você decorar. E aí, turminha, ó. O B, ó. 1² menos 4 vezes o A, que é 7, vezes o C, que é igual a 1. E aí vou ter, ó. 1², 1. Menos 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1 vai dar 28. E 1 menos 28 é igual a menos 27. Beleza. Delta está calculado. E olha aqui uma coisa. Lá em cima eu botei, se o delta é negativo, não tem solução. Escreve isso. Se o delta é negativo, como a gente achou, eu não vou vir para essa segunda parte. Cadê a formulinha? Me perdi dela. Cadê a formulinha? Formulinha tá aqui, ó. Se o delta é negativo, eu não vou vir para essa formulinha aqui, turma. Não precisa. Por quê? Você chegou aqui ao finalzinho de tudo e viu delta negativo. Você pega aqui o teu lápis e escreve: não tem solução. Não tem solução no conjunto dos números reais. E aí você sai todo feliz, sossegado da sua prova, da sua atividade que você está fazendo aí de matemática, seja do que for. Tá bom? Então, turma, um breve resumo aqui é o seguinte sobre essa fórmula. É você primeiro tirar os coeficientes, se eu só reposicionar aqui as informações, tá? Que aí vamos conversar agora. É você tirar os coeficientes da sua equação, certo? Os valores do A, do B e do C. Depois, calcula o delta. E aí, em cima do delta, você vai ter exatamente se sua equação tem uma raiz igual, duas raízes diferentes ou não tem raiz. Depois disso, vem para essa outra formulinha aqui. Resolveu, você vai ter os valores de x aí, tá bom? E aí você vai ficar feliz, sossegado. Tranquilo, gente? Então, gente, se vocês conseguirem tirar suas dúvidas e entender tudo, vamos voltar naquele compromisso inicial? Lembra do like, da inscrição? Então deixa seu like, deixa sua inscrição para o canal ficar cada vez mais forte. E para isso eu preciso de cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Então, eu me despeço por vocês, mas a gente vai se encontrando, tá? Em outras aulas. Valeu, galera. Até mais.